Uma informação nunca desaparece. É uma regra, um princípio fundamental do universo. Você queima uma carta, o papel vira cinzas, mas os dados daquela carta continuam existindo, de alguma forma, em cada molécula, no calor, na fumaça. E se essa regra não fosse apenas uma observação, mas a chave para entender tudo? Se o universo obedece a essa lei de que a informação é sempre conservada, ela não pode ser apenas algo que descreve a realidade. Ela precisa ser uma parte essencial dela, como a matéria ou a energia. A sua vida é um fluxo constante de escolhas, de interações, de pensamentos. Cada segundo adiciona algo à sua história e nada disso realmente se perde. É como se a informação fosse a argamassa invisível que mantém o cosmos unido. Ela não é visível como uma estrela, nem sentida como a gravidade, mas está lá em tudo. Até mesmo um buraco negro, a maior armadilha do universo, não consegue apagá-la. A física nos diz que se você joga algo em um buraco negro, a informação sobre o que era aquele objeto, sua massa, sua energia, sua rotação não se perde. Ela fica codificada de alguma maneira na superfície do buraco negro, no seu horizonte de eventos. Isso significa que cada bit de dados sobre você, sobre o seu celular, sobre a galáxia mais distante, nunca é realmente destruído. Ele apenas muda de estado. Pense no seu celular. As fotos, os textos, as músicas, tudo é feito de bits. Um 0 ou um 1, uma carga elétrica, um campo magnético. Esses estados físicos representam a informação. Mas e se a informação não fosse apenas representada por estados físicos, e sim fosse a coisa em si? E se tudo aquilo que chamamos de matéria e energia for, no fundo, apenas manifestações de informação em diferentes estados? É uma ideia que muda a maneira como você percebe o que está à sua volta. A sua mão, a parede, o ar que você respira, tudo seria um tipo de dado. Essa é a grande questão. A informação apenas descreve a realidade ou ela é a realidade? Parece uma distinção pequena, mas as consequências são imensas. Se a realidade é feita de informação, então a maneira como o universo funciona, a maneira como a vida surge e evolui, a própria consciência, tudo ganha uma nova camada de significado. Você já notou como é difícil pensar em algo que não envolva informação? Uma rocha tem sua composição química, sua estrutura cristalina. Uma árvore tem seu código genético, sua história de crescimento. Um pensamento seu tem sua estrutura neural, suas conexões. A informação está em tudo. Ela é o substrato, a base invisível. Ela é a linguagem universal do cosmo. Mas como algo tão abstrato pode ser tão fundamental? A física moderna, de fato, se inclina para essa ideia. A termodinâmica, por exemplo, trata a informação como um conceito fundamental. A entropia, a medida da desordem de um sistema, está diretamente ligada à quantidade de informação necessária para descrevê-lo. Uma observação: quanto mais informações você tem sobre um sistema, menos entropia ele possui. É como arrumar um quarto. Você gasta energia para organizar, mas também gasta informação para saber onde cada objeto deve ir. A organização é informação, a desordem é a perda dela. Depois, na mecânica quântica, a informação se torna ainda mais central. Partículas, antes de serem observadas, existem em múltiplos estados ao mesmo tempo. A sua simples observação colapsa essa função de onda, transformando uma gama de possibilidades em uma única realidade. É uma hipótese inquietante. O ato de observar, que é um processo de aquisição de informação, parece moldar a realidade que estamos vendo. Seu olhar não apenas registra, ele define. Se você pensa em um dado não jogado, ele tem 6 faces possíveis. E quando ele é jogado e você vê o resultado, essa incerteza se transforma em uma informação concreta.
Os buracos negros também nos trazem essa questão da informação para o limite. A teoria de Stephen Hawking, em um experimento mental, sugeriu que a informação sobre o que entra em um buraco negro pode ser perdida para sempre. Isso iria contra um dos princípios mais sagrados da física, o da conservação da informação. A resposta que a comunidade científica encontrou e que é hoje uma teoria mais aceita é que a informação não se perde. Ela é codificada de alguma forma sutil na radiação que os buracos negros emitem, chamada radiação Hawking. É como se o universo tivesse um sistema de backup para cada bit de dado. Mesmo o que parece ser um ponto sem retorno, mantém a memória do que foi absorvido. Percebe como a informação, neste contexto da física, deixa de ser uma abstração para ser uma entidade quase tangível. Ela molda a termodinâmica, define a realidade quântica e sobrevive até mesmo aos buracos negros. Não é mais só uma descrição, é um componente ativo do universo. Se você está intrigado com o modo como o universo guarda suas memórias e como a informação se encaixa em tudo isso, considere se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também se questiona sobre as camadas mais profundas da realidade. Isso nos ajuda a continuar investigando essas grandes questões juntos. Essa visão da física moderna nos leva a uma constatação. A informação não é apenas algo que descreve a realidade. Ela é um elemento fundamental, tão básico quanto a matéria e a energia. Talvez a matéria seja uma manifestação compacta de informação e a energia a informação em movimento. Se o seu corpo é feito de informação, seus pensamentos também são. A sua consciência, a sua própria existência, seria um complexo padrão de dados em constante evolução. Mas será que isso é apenas uma interpretação da realidade ou a realidade é literalmente informação? A interpretação do código galáctico considera o universo é um código que se desdobra. Não apenas a informação descreve o que existe, mas ela é o que existe. Imagine que a sua própria essência, cada célula do seu corpo, cada lembrança na sua mente, não são apenas organizadas por informação. Elas são a informação em si, manifestando-se como matéria e energia. Pense na sequência de letras que formam uma palavra. Essa palavra tem um significado e esse significado pode mudar a sua percepção. Mas a palavra, em sua forma mais fundamental, é apenas uma organização de letras, um padrão. E se o universo for assim, uma gigantesca sequência de dados, onde os padrões de organização geram tudo o que vemos e sentimos? Isso não prova que o universo é um software ou uma simulação. A ciência ainda não consegue responder a essa pergunta, nem provar que a realidade seja literalmente um programa de computador. Mas podemos imaginar que a matéria, a energia e até o espaço-tempo sejam apenas interfaces de uma camada mais profunda de informação. É como se a realidade fosse um livro. Você lê as palavras, sente o peso das páginas, as histórias te afetam. Mas, no fundo, é tudo informação organizada em um código que você aprendeu a decifrar. O livro é feito de informação. Essa perspectiva traz uma nova luz sobre a nossa existência. Sua consciência seria, neste cenário, um processador complexo, interpretando e reescrevendo constantemente os códigos que formam você. A sua vida, uma narrativa em constante atualização, composta por bilhões de bits de informação que interagem e evoluem. O fluxo de tempo seria o desenrolar desse código, revelando novos estados e possibilidades a cada instante. Se tudo é informação, a morte não seria o fim, mas uma reorganização. A informação não se perde, ela se transforma.
O universo, em sua totalidade, estaria em um processo contínuo de processamento de dados, criando e destruindo padrões sem nunca perder a essência do que foi. Então, qual dessas ideias te parece mais plausível? A informação é a descrição precisa da realidade, ou ela é a própria substância da qual a realidade é feita? Talvez matéria e energia sejam os objetos da história, enquanto a informação seja a maneira como a história mantém sua continuidade. Se essa ideia te tocou, inscreva-se no canal para que possamos continuar explorando essas fronteiras.